Agora são 16 horas com 5 minutos, 16 com 5, horário oficial de Brasília. Está no ar mais um Jogo do Poder aqui na Jovem Pan News 103,3 FM para todo o grande litoral de Santa Catarina. Você pode nos ouvir ou então você pode nos assistir também através da Panflix ou também do YouTube, no perfil Jovem Pan Floripa. Você pode também, então, como eu disse, além de ouvir, você pode nos assistir. Essa é a Jovem Pan News, a rádio que virou TV. São 16 horas com 6 minutos. Hoje, então, os nossos entrevistados são o deputado federal Coronel Armando, ele que é deputado federal em primeiro mandato pelo PSL. E também, antigo PSL, agora vai virar União Brasil. E também, na sequência, será a vez do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que está iniciando um roteiro em Santa Catarina e também será um dos nossos entrevistados de hoje. 16 com 6, o Jogo do Poder está no ar. Jovem Pan News. Deputado Federal Coronel Armando, muito obrigado por nos atender aqui no Jogo do Poder. Prazer falar com o senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, os ouvintes da Jovem Pan. Uma satisfação participar do seu programa, que eu acompanho com frequência aí. Estava esperando a minha vez. Muito obrigado. Seja bem-vindo aí e com certeza teremos outras oportunidades também. Deputado, primeiramente, eu falei antes que o senhor é do PSL, mas que está virando União Brasil por causa desse casamento aí com o Democratas. O senhor já decidiu se fica nesse partido novo aí que está surgindo ou se o senhor vai acompanhar o presidente da República para onde ele for? Olha, Marcelo, eu já desde o início eu vinha me manifestado, eu vou acompanhar o presidente, estamos aguardando a definição do partido para onde ele vai, mas vou acompanhar o presidente. Eu não posso criticar o PSL, que foi meu partido, que me trouxe a política, ingressei ali junto com todos os outros, mas eu acho que a gente não tinha maturidade ainda no partido do PSL. Faltou para a gente ter maturidade para vivenciar a política, isso todos nós tivemos que ter um aprendizado, e nesse caminho o PSL foi se separando, vamos dizer, desagregando. Aqui em Brasília, aí em Santa Catarina nós nos separamos, tive dificuldades também em Joinville, foi pela falta de uma identidade comum. Hoje eu acho que essa união do PSL com o DEM vai trazer um partido forte, mas a estratégia vai vir do DEM. O DEM tem uma experiência política e o PSL vai ser a mão de manobra, vamos dizer, vai dar uma estrutura. Mas eu acredito que o DEM seja quem vai assumir o comando a nível nacional nessa união. Mas o senhor não acha que isso é natural? O PSL não era um partido orgânico, não é verdade? Não é um partido que ele tinha uma bandeira própria, ele se apropriou de alguns temas durante o período pré-eleitoral. Por exemplo, o senhor como militar, o senhor sabe bem disso, o presidente Bolsonaro, na prática, ele nunca foi um defensor do liberalismo, ele era um defensor do nacionalismo, é diferente. E ele adotou esse discurso mais liberal a partir do momento em que Paulo Guedes entra ali no projeto do presidente, do então candidato Jair Bolsonaro, e aí Bolsonaro começa a defender, sim, um projeto mais liberal para o Brasil. E, na minha opinião, o senhor pode discordar e, por favor, me diga se eu estiver errado, até então o Brasil não está ainda indo no caminho do liberalismo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o senhor não acha que é normal isso que aconteceu com o PSL? E agora as lideranças vão buscar, sim, o seu caminho real, seja no PL, seja enfim, nos partidos que PP, no Patriota, nos partidos que estão se colocando realmente mais à direita? Olha, eu posso dizer que é normal, mas não no nível do PSL. Nós viramos o maior partido aqui da Câmara e não conseguimos, em momento nenhum, a nossa quantidade se representou uma grande força. Eu busco até mesmo, a gente está falando do DEM. O DEM já foi o PFL, vem se transformando há muito tempo e mantém ali, nessa transformação, ele mantém uma identidade, uma história. Nós, PSL, como partido, não é um partido novo, só que só tinha um representante, o Bivar, o PSL já é um partido com quase 20 anos. Então, assim, nós que entramos, não entramos dentro da história do PSL, nem, sei lá, o estatuto do PSL não foi
bem associado. Quanto ao liberalismo, eu concordo contigo. Há um contrassenso. Eu acho que nós somos um pouco mais nacionalistas liberais do que o liberalismo que tem o novo. Esse eu acho que é extremado. Nós somos liberais em algumas coisas, mas não nos costumes e na economia com equilíbrio. Pois é, aí que tá. Como é que o senhor entende essa questão do liberalismo na economia e esse conservadorismo nos costumes? Porque justamente seria um novo liberalismo, por exemplo, um neoliberalismo, porque o que acontece? Se você pegar o liberalismo na prática, isso quer dizer o seguinte, que não cabe um liberal e um conservador na mesma ideia. O liberal ele é a favor do liberalismo, das liberdades individuais, enfim, de tudo isso que o conservadorismo contesta. O senhor acha que talvez não houve ali um embrulho ali, uma coisa nova que se tentou criar e talvez não tenha dado tão certo nisso? Olha, eu acho que não demos certo. Isso é uma realidade. Isso eu não vou dizer que deu certo. Deu certo eleger as pessoas. Mas na hora que a gente começou a trabalhar, começou a haver alguns choques. Mas eu vejo também que é possível conviver uma visão liberal com responsabilidade na economia, pensando em ser governo e com os valores dos costumes. Eu acho que todos nós podemos. Eu não posso achar que o liberalismo seja liberalismo total em tudo, de maneira nenhuma. Eu acho que há sempre o limite dos valores que nós trazemos conosco. Então, esse, para mim, é o limite. Em relação ao liberalismo econômico, eu vejo assim, faço até uma crítica aqui, a gente trabalha no Congresso, às vezes as posições do Novo não dão, que é o partido mais liberal, elas não dão valor a exercício de um governo. O Novo não tem essa experiência de governo. Tem lá em Minas agora o governador Zema, o prefeito de Joinville, da minha cidade, que não se posicionam como os parlamentares do Novo. Na hora de executar um governo, eles não são tão liberais como são no discurso. Então, é essa falta, e a gente do PSL tem essa parte de ser partido do governo. Então, ao ser partido do governo, a nossa posição não fica tão liberal como a de quem não é governo. Deputado Coronel Armando, uma das principais pautas que o senhor tem trabalhado é a questão das escolas chamadas cívico-militares, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E a ideia não é ruim. Para quem gosta, né, do militarismo, ou para quem tem um sonho daqui a pouco, o jovem, de seguir a criança, ou a família se identifica com isso também, é interessante. Mas em que aspectos o senhor coloca, o senhor acha que há uma diferença entre a escola militar e a escola civil, por exemplo? Olha, Marcelo, o que eu coloco é o seguinte, eu fui aluno do Colégio Militar de Belo Horizonte, interno, um colégio militar considerado uma das melhores escolas públicas do Brasil. Esse colégio militar tem uma característica de ser gerenciado pelo Exército, então ter toda uma estrutura de apoio do Exército, que nomeia professores, todo o trabalho é feito pelo Exército. É uma das melhores escolas do Brasil. Nessa mesma escola eu estive, o ministro Paulo Guedes foi aluno, mais velho que eu, o ministro Braga Neto foi meu contemporâneo na escola, então tem deputados formados, as pessoas que saem dos colégios militares normalmente têm um grande preparo para ir para qualquer atividade, seja militar, seja pela atividade civil. Então, a nossa aprovação é muito grande. Eu vejo os colégios militares do Exército, nós tínhamos 10, hoje nós temos alguns mais, estamos em 14, chegou em São Paulo, com essa origem. A Polícia Militar e os bombeiros também têm colégios com essa direção. Mas o que está sendo implantado agora é a escola cívico-militar, que ela não é militar. Ela tem uma participação de militares, mas a direção é dos professores da rede estadual e municipal. O que se busca ali, e eu sou da época que a escola pública era muito boa. No Rio de Janeiro, nós tínhamos lá o Colégio Militar do Rio, o Colégio Pedro II, um instituto de educação que sempre formou pessoas de alto nível. O que houve ao longo dos anos foi uma deteriorização das escolas públicas. E essa deterioração na escola, ela entrou dentro do aspecto da educação mesmo, mas até nos valores de conservação. Você entra numa escola, às vezes ela está deteriorada, cadeira quebrada, está rabiscada, banheiros.
com anotações. E numa escola militar, nem na cívico-militar você não encontra nada. Então, a escola cívico-militar está trazendo valores para a escola pública. Não é uma escola militar, nem dá acesso à carreira militar, ela simplesmente dá ao jovem valores de conhecimento de uma vida. Então, se orienta sobre patriotismo, sobre respeito, sobre zelo. Então, tem quase que aquela parte de uma educação moral e cívica, de uma certa forma, introduzida nessas escolas pela direção da escola. E aí, em Santa Catarina, esse projeto começou em 2020 em 6 cidades: Itajaí, Biguaçu, Palhoça, Blumenau, São Miguel do Oeste e Chapecó, 6. Nesse ano de 2021, foi criada uma em Criciúma, uma em Tubarão, uma em Joinville. E agora várias cidades estão procurando trazer esse modelo. Mas a escola, ela é uma escola municipal do ensino fundamental 2 ou estadual. E essas escolas são adaptadas, tem todo o programa normal da aula, só que acrescenta alguns valores. Então, e o respeito, a forma como eu visitei essa semana a escola de Palhoça, o professor Luciano, até uma empresa de televisão foi lá fazer essa semana, quinta-feira, hoje, está fazendo uma gravação do funcionamento, e aí o pessoal vai conhecer um pouco mais, e os prefeitos estão se interessando. Mas o que nós temos, eu não vejo a escola cívico-militar como uma única solução. Eu acho que nós temos que melhorar a educação de uma forma geral. A nossa escola pública, o cara não tem que escolher uma, ele tem que escolher a do lado da casa dele, e essa escola tem que preparar bem o seu filho. É a visão que nós temos da educação. É que, como as escolas cívico-militar, ela já parte de uma outra premissa, as pessoas têm buscado o acesso, que é por sorteio, para ingressar. Então, não, eu defendo porque o modelo funciona, mas gostaria que todo o modelo funcionasse em todo o Estado. Pois é. Deputado, eu queria falar um pouquinho mais, eu quero falar também da questão econômica, mas eu quero falar um pouquinho mais desse conservadorismo, e o senhor é uma liderança conservadora, se considera uma liderança conservadora. O Brasil, ele era um país conservador, mas que ficava ali mais restrito às conversas familiares, de amigos próximos, ou esse conservadorismo, ele nasceu a partir de algum determinado momento não tão longínquo e agora e trouxe lideranças como o senhor, como o presidente Jair Bolsonaro, entre outros, para o cenário? Bom, inicialmente, nós não tínhamos, não necessitávamos nos apresentar como conservadores, porque a sociedade em si tinha os seus valores conservadores: tradição, família, respeito à religião. No momento que a sociedade está mudando e está trazendo a diversidade e diversas outras novidades à nossa sociedade, à nossa família, a gente começou a se posicionar por esses valores mais tradicionais. Não havia antes uma necessidade. Isso, considerando que isso também tem uma conotação quase política, hoje é uma política imensa contra o conservadorismo. Eu quero citar aí o atleta de vôlei, Maurício de Souza, é um tema polêmico. O cara fez um comentário na mídia social lá, de repente o clube dele, um comentário simples, o clube dele demite o jogador, o patrocinador dele exige a demissão, o técnico da seleção brasileira diz que não vai mais convocar o atleta, que ele não pode jogar na seleção brasileira, que ele tem que respeitar a diversidade. Ele não foi contra, ele deu uma opinião. No momento que nós não podemos mais dar uma opinião, está havendo aqui uma ditadura e uma inquisição. Ele foi julgado e execrado sem direito de defesa por uma frase. E, principalmente, eu quero elogiar a Jovem Pan, que é uma rede que ela é isenta, mas a gente pega os outros concorrentes de vocês, o camarada virou o pior bandido e eles defendem todos os bandidos, só por uma frase, e que ele disse: olha, eu realmente também não queria que tivesse lá meu filho beijando outra pessoa. Posição pessoal minha, não quer dizer que eu seja contra, mas preferia que não. Então eu acho que essa coisa exige que os conservadores se manifestem. Eu estou postando sobre isso. Nós temos que nos manifestar, nós não podemos nos encolher. Respeito à diversidade, mas não à imposição que está sendo feita na sociedade inteira. Mas, deputado, tudo bem, a questão da liberdade de expressão, eu acho que ela é uma coisa, é um direito universal,
Acho que ninguém deve abrir mão desse direito, né? Mas quando que deixa a liberdade... Qual é a linha entre a liberdade de expressão e a ofensa? Qual é a linha entre a liberdade de expressão e o crime? Qual é a linha entre a liberdade de expressão e o preconceito? Porque eu pergunto isso para o senhor, porque, por exemplo, se fala do seu colega de Câmara, Daniel Silveira, né, que está preso. Está preso por crime de opinião. Tá, mas está preso por crime de opinião, mas o que é uma opinião? Opinião, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu não concordo com o STF, eu não estou atribuindo isso a ninguém, eu só estou dando um exemplo aqui. Eu não concordo com o STF em determinadas pautas. Eu acho que o ministro errou ali. Eu acho que o ministro não foi justo. Eu acho que o ministro ele cometeu um erro crasso, mesmo não sendo eu sou jornalista, não sou da área do direito, mas eu posso ali fazer uma análise dentro do que eu estudo, do que eu leio, do que eu ouço de juristas e pronto. Ali é uma crítica. Agora, a partir do momento que alguém como Roberto Jefferson, ou como outras lideranças, falam em pegar em armas, falam em fechamento do STF. Isso, ao meu ver, já me parece um crime, porque é uma ameaça. A partir do momento em que alguém faz uma crítica a um movimento, e eu não estou falando aqui, a gente tem que saber entender as coisas. Uma coisa é as pessoas se manifestarem como elas são, e cada um tem o direito de ser o que é. Somente importa a cada pessoa com quem ela dorme e com quem ela vive, né? Não ao seu vizinho. E aí, a partir do momento que um jogador que influencia, que tem fãs, que influencia essas pessoas também, faz um comentário daqui a pouco descabido ali, ofendendo gratuitamente aquelas pessoas que têm essa vivência, que nasceram homossexuais, isso também não é ruim. Aí não passa do limite da liberdade de expressão e passa a ser também uma agressão, deputado? Bom, Marcelo, primeiro, se você olhar a frase dele, é muito pequena. Olha, eu falou alguma coisa assim de família, eu não gostaria disso. Ponto. Ele está falando da família dele, não está falando de outras famílias. Ele não falou de família, ele falou assim, ó, você vai deixando as coisas assim, vai ver lá na frente como que vai estar. Ele falou. Mas o que eu coloco para você, primeiro, em relação ao Daniel Silveira, eu discordo da forma como ele falou. Eu acho que existem formas, ponderações. Eu acho que o extremismo não leva lugar a nada. O extremista não é a solução, seja de direita ou seja de esquerda. Ele errou na frase que ele fez, mas ele é um parlamentar, ele deveria ter sido punido pelo próprio Congresso. Nós temos que julgá-lo no Código de Ética, porque já o artigo 53 da Constituição dá liberdade de expressão. Ele, Roberto Jefferson, todos eles, o que acontece é que as decisões são contestadas. Você vê ali o nosso amigo Daniel Silveira está preso até hoje, e o STF me libera um traficante dos mais procurados numa decisão, por uma decisão de uma firula jurídica, e coloca o cara com uma fiança de R$100 mil, ele prende o camarada em casa, não deixa, ele é uma ameaça. Ele não é uma ameaça, me desculpe, querer trazer até agora o Daniel Silveira como uma ameaça já se torna perseguição. É nesse contexto que nós falamos. Quando alguém de direita faz isso, é perseguição. Ao outro lado, quando você fala que um atleta falou isso, e um artista, quantas pessoas ele influencia um artista? E ele fala o que ele quer, ele xinga o presidente de genocida, todo mundo faz toda essa influência e não há uma mesmo peso para o outro lado. O que nós queremos é um tratamento igualitário, é isso que nós queremos. E não está sendo igualitário. O Maurício de Souza, ele é o nosso jogador de vôlei, ele está sendo perseguido por uma frase, mas outros falam coisa pior. O próprio ministro Barroso falou uma expressão que eu quero lembrar. Ele é um negro bom, assim, não sei o quê. Ele falou em 2 discursos isso. Sim, vou lembrar e foi perdoado por isso. O Barroso falou, se fosse eu, fosse o Bolsonaro, fosse esse rapaz, ele estava condenado. E o Barroso usou essa expressão. Eu não me lembro, mas você riu, porque eu acho que você sabe a expressão que ele usou. Estou atrás negro aqui. Negro de primeira linha, alguma coisa assim. Isso. Bem racista a expressão dele. Totalmente. E ninguém critica o Barroso. E aí para o rapaz aqui, um guri que depende desse dinheiro,
Ele Negro de depende pri- desse dinheiro para negro viver, de vai primeira- acabar a carreira dele. Ele falou, o ministro Barroso falou negro de primeira linha. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, vários veículos noticiaram isso, ele foi criticado, teve que pedir desculpa, que foi uma frase horrorosa que ele falou. Né? O Maurício pediu desculpa duas vezes. Eu concordo com o senhor, né? Não, eu Ele concordo. pediu- Eu concordo com o senhor. Não se deve execrar, não deve condenar a vida toda da pessoa, né? Ele cometeu um erro e pediu desculpa. Sim, eu concordo. Também não tem como ficar massacrando a pessoa a vida toda, ainda mais se a pessoa ela reconhece o erro dela. Eu concordo com o Falou senhor. duas vezes. O Renan Dalzotto não tem nada que dizer que não vai jogar. Ah, não joga mais no meu time. Aí a outra posição é radicalismo. Então, veja, vai pegar um camarada, um atleta, e vai proibir ele de exercer sua profissão. Então a gente tinha que proibir o Barroso. O que eu quero colocar é que os pesos não são iguais. É a visão, e essa visão domina hoje a sociedade. Quando é de direita, nada se pode, de esquerda pode tudo. Genocida, chutar a cabeça do presidente jogando bola, todos eles podem fazer tudo. E a visão é diferente. É esse o contexto que nós temos que nos manifestar. Com respeito à instituição STF, mas não à atitude de seus ministros. Como eu disse ao senhor, nenhum tipo de extremismo, nem de esquerda, nem de direita, de centro, nenhum extremismo deve ser aceito. Isso eu concordo plenamente com o senhor. Todos devem ser respeitados. Deputado, infelizmente nosso tempo correu, mas eu quero já deixar aqui de antemão um novo convite para o senhor voltar a participar, para falarmos de outras pautas, falar de economia, falar também, o senhor é pré-candidato à reeleição, a deputado federal, né? E vamos falar de outros assuntos também mais para frente. Aí nos próximos dias marcamos uma nova entrevista para voltarmos a conversar também. Por hora, quero agradecer a sua participação aqui no Jogo do Poder e o espaço está sempre aberto aí para o senhor. Muito obrigado, Marcelo. Estamos à disposição também e tem outras pautas realmente que se tiver oportunidade a gente conversa. Sucesso para você, para a Jovem Pan agora, um canal confiável que nós estávamos esperando vir um canal que seja isento, como vai ser a Jovem Pan, e que você um dia esteja no programa lá na TV também. Desejo para você. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para a Maria Helena também, que eu conheci aqui. Opa, Valeu. Sim, com certeza. Obrigado, deputado. Foi um prazer. Voltamos a conversar, tá bom? Obrigado, deputado Coronel Armando do PSL, por enquanto do PSL, né? Ele, como já foi dito, ele vai mudar de partido, acompanhando o presidente da República, Jair Bolsonaro.